presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em entrevista à TV Senado, justificou a perseguição política promovida pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo judiciário controlado por ele e sugeriu que seguirá impedindo o andamento de pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores. O presidente do Senado iniciou afirmando que não seria possível tirar conclusões sobre a conduta do ministro e seus ajudantes apenas a partir de matérias de jornal, afirmando considerar necessária a atuação do Judiciário e do Ministério Público. A atuação do Judiciário e do Ministério Público é exatamente o alvo das denúncias que trouxeram mais provas de que o ministro Alexandre de Moraes age fora de suas atribuições e desrespeita o devido processo legal. Pacheco, então, fez uma separação entre o que ele considera a questão política e afirmou que ele próprio representa a instituição Senado. Pacheco disse: "Eu, como a instituição presidente do Senado, capaz de decidir a respeito do pedido, eu não posso fazer um julgamento sem examinar exatamente o que se pretende em relação a esse fato." Ele defendeu que o judiciário examine a situação, o que, no caso, está sendo feito exatamente pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que abriu um inquérito onde ele próprio analisará denúncias que envolvem a ele mesmo e sua equipe. Rodrigo Pacheco, então, repetiu as narrativas utilizadas pelo ministro Alexandre de Moraes e pela velha imprensa alinhada com ele para justificar a perseguição política. Sem qualquer evidência nem individualização de condutas, o presidente do Senado acusou um grupo de pessoas de atos sobre os quais não há qualquer comprovação ou evidência, além de acusá-los de crimes inexistentes como fake news. Exatamente a conduta que vem sendo denunciada em relação ao ministro Alexandre de Moraes e sua equipe. O senador afirmou que ele próprio, e não o Senado, aprovou a PEC que limita decisões monocráticas e culpou os deputados por essa PEC não ter avançado na Câmara dos Deputados, sem mencionar o presidente daquela casa, Arthur Lira. Para Pacheco, os deputados é que se calaram. Ele disse: "É incrível que esses mesmos que pedem agora o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal se calaram durante 8 meses depois de ter aprovado no Senado Federal essa PEC das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal." Pacheco deu a sua interpretação, dizendo que os deputados estariam mais preocupados em ter engajamento nas redes sociais. O presidente do Senado indicou qual será a sua conduta, relembrando o que fez com o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse: "Eu vou avaliar como avaliei no ano de 2021 o pedido de impeachment do então presidente da República, Jair Bolsonaro, contra o mesmo ministro Alexandre de Moraes e decidi publicamente para dizer que eu negava aquele pedido de impeachment, que não havia nem viabilidade jurídica nem viabilidade política. Então, eu não tenho problema de decidir no momento oportuno. Eu vou decidir de acordo com a minha consciência, com a viabilidade jurídica, com a viabilidade política do pedido." Pacheco não mencionou as dezenas de pedidos de impeachment de Moraes que seguem em suas gavetas sem decisão, nem tampouco a lei do impeachment, que diz que os pedidos são recebidos pela mesa do Senado e não pelo presidente isoladamente. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso,
não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Em relação a esse fato, há algo muito importante que é a liberdade de imprensa. A Folha de São Paulo, quando veicula dentro dos seus limites constitucionais. É muito importante garantir e preservar
algo que é muito sagrado para os jornalistas, que é a fonte, né? Então, quanto a isso, não há dúvida. Quanto ao significado jurídico desses fatos, é preciso que isso seja materializado, que isso seja reunido. É muito difícil, a partir da leitura de uma matéria de jornal, nós temos a aferição exata do que isso representa e se há repercussão jurídica para o processo em termos de nulidade de prova ou não. Isso é um entendimento que haverá ao Judiciário decidir, ao Ministério Público, para poder aferir isso, né? E há a questão política, porque quando se fala a respeito de uma situação dessa, sempre surge essa questão de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Naturalmente que eu, como a instituição, o presidente do Senado, capaz de decidir a respeito de um pedido de impeachment, eu não posso fazer nenhum tipo de pré-julgamento sem examinar exatamente o que se pretende em relação a esse fato. Então é muito importante ter prudência, deixar as instâncias examinarem essa situação, mas eu quero ressaltar minha confiança no Poder Judiciário, minha confiança nas instituições brasileiras, a necessidade do combate ao crime organizado e essa criminalidade que foi instituída no Brasil, infelizmente, através de fake news, para poder minar a nossa democracia. Então, obviamente, que nós temos que estar dentro dessa compreensão de que há a necessidade do cumprimento do devido processo legal. Eu nunca vou abrir mão de exigir o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, mas, por outro lado, nós entendemos que há muito pouco tempo atrás nós estávamos enfrentando um 8 de janeiro em que as pessoas invadiram a sede dos 3 poderes, pretendiam intervenção militar, pregavam a invocação ao AI-5, que gerou no Brasil uma excepcionalidade muito grande, e pretendiam, inclusive, sacrificar, prender autoridades públicas nesse golpe de Estado que desenhavam e que ensaiavam. Então, nós não podemos esquecer, nem a imprensa, nem nós, que nós vivemos tempos muito sombrios no Brasil, de antidemocracia, de intolerância, de ódio, de divisão, com manipulação de mentes, com uso de rede social de maneira criminosa, e essas pessoas têm que responder na justiça. Obviamente que a justiça tem que agir dentro de limites, não há dúvida disso. E eu, inclusive, como presidente do Senado, defendi e aprovei no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. E é incrível que esses mesmos que pedem agora impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal se calaram durante 8 meses depois de ter aprovado no Senado Federal essa PEC das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Como se pretendesse não a solução do problema de limitar poderes institucionais, mas que pretendessem a alagração de rede social, um engajamento de rede social pautado no desequilíbrio, pautado em medidas de ruptura. E eu, como presidente do Senado, depois de 3 anos e 7 meses, vou ter muita prudência em relação a esse tipo de tema para não permitir que esse país vire uma esculhambação de quem quer acabar com ele. Eu tenho responsabilidade com o meu cargo, eu tenho responsabilidade com a democracia, eu tenho responsabilidade com o Estado de Direito, eu tenho responsabilidade com o equilíbrio do Brasil. Qualquer medida drástica de ruptura entre poderes nesse momento afeta a economia do Brasil, afeta a inflação, afeta o dólar, afeta o desemprego, afeta o nosso desenvolvimento. Nós temos pessoas pobres vivendo hoje, precisam do nosso socorro. Então eu acho muito ruim que essas divisões políticas pautadas para poder enriquecer segmentos, para poder ter voto e engajamento em rede social, possa pautar a vida da nação no momento que nós precisamos gerar emprego, gerar oportunidade para as pessoas, fazer posto de saúde funcionar, fazer as universidades federais ter o mínimo de condição de poder dar um ensino público de qualidade. Agora estou muito tranquilo com isso, porque é uma coisa que não me falta, é decência, é caráter de poder decidir com justiça aquilo que me chegar para decidir. Então, em qualquer momento que chegar qualquer pedido de impeachment de ministro do Tribunal Federal, eu vou avaliar como avaliei no ano de 2021 o pedido de impeachment do então presidente da República, Jair Bolsonaro, contra o mesmo ministro Alexandre de Moraes, e decidi publicamente, foi dizer que eu negava aquele pedido de impeachment, que não havia nem viabilidade jurídica, nem viabilidade política. Então, eu não tenho problema nenhum em decidir no momento oportuno, e vou decidir de acordo com a minha consciência, com a viabilidade jurídica e com a viabilidade política do pedido.